Eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou o seu celular no livro de Lamentações. Lamentações, capítulo de número 3. Lamentações, capítulo 3, versículos de 20 a 22. Livro de Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 20, 21 e 22. A mensagem hoje vai falar sobre tikvah, essa palavra do hebraico, tikvah, o cordão vermelho na janela. Todos encontraram Lamentações, capítulo 3, versículos de 20 a 22. Nós podemos ler juntos? Vamos lá? Quero trazer à memória o que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Será que a gente consegue junto? Tem o telão, 3 telões, você pode acompanhar por qualquer um deles. Vamos de novo? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Só estamos aqui porque as misericórdias do Senhor se renovaram nesta manhã. Essa é a razão de não sermos consumidos. E aqui o profeta ele diz, eu quero trazer à minha memória. Depois você pode ler em casa que passam alguns pensamentos não muito bons, pensamentos que machucam, pensamentos diversos da cabeça do profeta, e ele sai dizendo assim, eu quero, eu desejo, eu vou trazer à minha mente aquilo que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos repetir, é só esse versículo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Tenho certeza que pode ser melhor isso. Vamos juntos? Quero trazer... dar esperança. O que é que você tem trazido à sua memória? O que é que tem vindo à sua memória? Ele diz, eu quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Passamos aí por momentos difíceis de pandemia, agora momentos delicados, belicosos de eleição. O que é que nós estamos trazendo à memória? O profeta diz, eu quero trazer esperança. Esperança é aquela confiança, esperança é um sentimento, a esperança é uma convicção de que isso vai caminhar para o melhor, que Deus tem o melhor. Isso me enche de esperança. É também uma das 3 virtudes, chamadas 3 virtudes teologais, que o apóstolo Paulo fala lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Ele diz, fé, esperança e amor. Vamos juntos? Fé, esperança e amor. Um desses pés do tripé é a esperança que o profeta diz que quer trazer à memória. E há 3 palavras nas escrituras que falam acerca de esperança. A primeira é elps, mas ela pulou, deixa eu voltar aqui. A primeira é Yahal, permanecer confiante, aguardar pacientemente. Isso está lá em Gênesis, capítulo 8, versículo 10. Noé está esperando, ele lança uma pomba, a pomba sai, depois de 7 dias, volta, ele diz, esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba. Então, é Yahal. Quando ele fala que soltou a pomba, ele está esperando 7 dias para a pomba voltar. Ele tem esperança que ela voltará. Outra é está indo sozinho, vamos lá.
vai elpis, permanecer confiante em uma promessa, já no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 1,13, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência e da esperança. Elpis, Yahal, elpis, mas eu quero trazer e falar hoje sobre tikvah, que é a terceira palavra. Tikvah é olhar esperançosamente uma direção particular. Então, quando na Bíblia aparece a palavra tikvah, está falando a pessoa olha firmemente, esperançosamente, focada numa só direção. Mas ela também pode trazer um outro significado, que é esticar uma corda. É tanto olhar esperançosamente para uma direção, como também esticar uma corda. Há alguns autores que dizem que essa palavra tikvah é como se ela, na esperança, esticar uma corda, ela se enlaçasse em Deus. E os dois ficariam enlaçados. A corda agarraria os dois. Onde aparece esta palavra? E é sobre isso que eu queria falar com vocês esta manhã. Aparece em Josué capítulo 2, versículos 20 e 21. Diz assim: homens lhe disseram, estamos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Você certamente já trouxe à memória de onde eu tirei esse texto. Josué está liderando o povo depois da morte de Moisés. Ele assume a liderança do povo de Deus. E aí eles atravessaram o Mar Vermelho, chegaram no outro lado, estão rumo à terra prometida, Canaã. A terra que Deus lhes prometeu, a terra que mana leite e mel. E lá em Josué capítulo 2, eles estão entrando, os espias estão entrando em Jericó para conquistar a terra que Deus deu a eles. E quando eles estão entrando, logo no versículo 1, diz que eles entram na casa de uma mulher, na casa de uma prostituta. Era uma casa de prostituição. E eles entram ali e pousam ali. E quando eles pousam ali, Raabe aparece, conversa com eles e faz com que eles prometam que quando o povo de Israel for entrar em Jericó, eles não matem nem ela, nem pai, nem mãe, nem irmãos. E aí os espias dizem, então você vai fazer o seguinte, você vai colocar um fio escarlate ou uma corda. Daí que vem, lembra, esticar uma corda. E aí é a palavra tikvah. Ela diz, você coloque essa corda, tikvah, vermelho, bem na sua janela. Quando os espias passarem e verem a tikvah vermelha ali, a esperança, vocês não vão morrer, não vão ser mortos. Todos aqueles que estiverem nessa casa, com o escarlate, o fio escarlate ou a corda vermelha, vocês não serão atacados. Essa é a história. Esse é o contexto que aparece essa palavra esperança. Se há uma pessoa na Bíblia Sagrada que tem muito a nos ensinar sobre esperança, essa pessoa é Raabe. Vocês vão ver por quê. É impressionante essa mulher que aparentemente não tem valor nenhum. É só mais uma das tantas prostitutas que apareceram no mundo. É mais uma das mulheres, como a gente chama, de vida fácil. É mais uma das mulheres que tem preguiça de trabalhar, por isso vendem o seu corpo. Os espias vão na casa de Raabe. Veja o versículo 1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois,
e entraram na casa de uma mulher, prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Pense nessa mulher. Tente avaliar um pouco quem é essa Raabe. Ela está lá na sua casa fazendo o seu trabalho, e o trabalho dela é vender o seu corpo. Dignidade nem passa pela porta ali. Moral, então, muito menos. Imagine a memória, imagine o que pode trazer esperança a essa mulher. Imagina uma mulher há quase 4.000 anos atrás, ou um pouco mais, como prostituta, onde a mulher não é nem valorizada. E essa mulher está lá. Quantas humilhações, quantas palavras malditas, quantas palavras de desprezo, com quantos homens ela se deitou. Pense um pouco nos sonhos dessa mulher. O que ela sonhava? Qual seria o futuro dela? Para onde ela iria? Arrumar trabalho de quê? Todos conhecem a fama dela. Todos sabem quem é essa mulher. Essa mulher não tem esperança ou sonho, ou fazer o quê numa situação dessa? Solidão, eu creio que ela era doutora em solidão. Porque nesse tipo de profissão você não pode confiar em ninguém. Nesse tipo de profissão, quem você é, quem você confia, quem que você dá o dinheiro para que ela guarde. Alguns diriam, a vida não sorriu para essa moça, não lhe favoreceu em nada. A Bíblia não fala do histórico dela. A Bíblia não fala o que aconteceu. Só diz que era uma mulher que era muito conhecida. Uma mulher que trabalhava num prostíbulo. Só diz o versículo 1 que quando os homens entram, vão direto para a casa dela. Agora vamos mais a fundo. Porque essa mulher diz que ouvia as coisas acerca do Deus de Israel. Os homens viajavam, peregrinavam, iam de um lugar, e lá era o point, lá era o ponto onde os homens passavam. Sejam solteiros, sejam casados, eles passavam por lá. E quando passavam por lá, certamente teria bebida, certamente teria diversão, e certamente teria mulher para satisfazer os seus prazeres. E ali eles começavam a conversar. Lá eles começavam a falar das coisas. Lá era ponto que todo mundo passava e dizia, você sabe o que está acontecendo? Você sabe o que está acontecendo com o Egito? Com o Egito? Como assim? Você não sabe do Egito como é que está a situação? Há um povo lá que quer liberdade. Há um povo lá que está tumultuando. Faraó está pondo mão de ferro. Coitado daqueles escravos. Coitado daqueles homens ali. Coitado das mulheres. Eu soube que ele tirou palha para que eles façam tijolos sem palha. Eles estão trabalhando dobrado. E as conversas rodavam por lá. E Raabe estava ouvindo. Raabe estava alerta para tudo o que estava acontecendo lá no Egito. O Egito era a nação mais poderosa. É como se estivesse acontecendo alguma coisa agora lá nos Estados Unidos, que prestes à porta de uma revolução civil. Uma guerra civil explodindo nos Estados Unidos. Assim também o que acontece no Egito, o mundo sabe. Essa mulher sabe o que está acontecendo, porque ela ouviu os homens falando. Ela ouviu lá as conversas que os caixeiros viajantes traziam. Ela ouviu do que estava acontecendo. Veja o versículo 9. Bem sei o que o Senhor vos deu essa terra. Ela só não sabe do que está acontecendo no Egito, como ela sabe das promessas de Deus ao povo de Israel. Ela diz isso, ela diz, eu sei o que aconteceu, vocês são o povo da promessa. Eu sei que vocês têm terra, eu sei que vocês estão indo. E não só isso que eu sei que o mar vermelho se abriu e vocês passaram a pés enxutos. Veja, ela é cananeia. As coisas estão acontecendo lá longe, distante, léguas.
E ela diz, eu sei tudo que Deus está fazendo no meio do povo. Eu sei das maravilhas. Eu sei acerca das pragas. Tinha uns homens que passaram por aqui e disseram que o Egito foi envergonhado. Aquele império, os seus cavalos, os seus cavaleiros, o seu poder, ninguém conseguiria vencer o Egito. Vocês fizeram isso. Os exércitos foram aniquilados, estão submersos. Raabe está o quê? Ouvindo. Ela nunca foi ao Egito, ela está ouvindo. Bem sei, eu tenho ouvido o que Deus está fazendo no meio de vocês. Eu estou ciente do que está acontecendo. O Egito fracassou. Eu ouvi que Faraó não tem herdeiro. O herdeiro morreu, o primogênito morreu. Ele não tem agora para quem passar o trono. O Egito está no limbo. Quem ouve isso? É Raabe. Ouve falar do Deus Todo-Poderoso. E ela fala com precisão o que está acontecendo. Ela fala claramente. Agora, ela não só ouve, é isso que eu queria que você entendesse. Ela não só ouve. Porque uma coisa é ficar ouvindo o que Deus fez. Uma coisa é ficar ouvindo dos feitos poderosos do Senhor. Como muitos aqui, como nós. Ouvindo o que Deus fez, ouvindo. Outra coisa é crer nisso. Que o Deus poderoso que livrou Israel da mão dos egípcios é o mesmo Deus poderoso que pode salvar a ela. Quem é ela? Uma mulher prostituta. Mais nada. Uma mulher que ouvia os feitos do Senhor. Ela é movida por um arrojo de fé, de esperança, como nunca visto. São dois homens que entram, ela de ovelha diz para os homens, olha, eu preciso que vocês façam uma coisa então. Porque eu escondi vocês para vocês não serem mortos. Eles dizem, o que é? E ela começa a relatar. Versículo 9. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíeis do Egito, e também que fizesse aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Eu estou acompanhando as notícias, e eu acredito nisso. Eu acredito que esse Deus é esse Deus que faz isso. E ela diz, lá no versículo de número 11, ouvindo isso, olha a reação, olha o que ela diz quando ouviu os grandes feitos do Senhor, versículo 11, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, não há mais ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela faz uma descrição de quem é Deus e dos feitos de Deus. Ela diz o que Deus está fazendo só de ouvir. Ela crê num Deus de ouvir. Mas muitas vezes nós ouvimos e paramos. Ela vai para além. Ela diz no versículo 12. Agora, e agora vem. Agora, então, pois bem, esse Deus é esse Deus mesmo? Tá bom. Jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como useis de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. De que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que têm, e de que livrarei as nossas vidas da morte. Ela está segura. Vocês já ouviram falar de Jericó. As muralhas eram tão grandes que tinham casas em cima. Alguns historiadores dizem que são 7 metros de muros. É uma barreira intransponível. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue entrar em Jericó. Ela vê 2 espias e ouve o que Deus fez. Ela diz, jurai-me.
Porque vocês vão entrar. Porque o Deus de vocês é o Deus que não é igual nem em cima na terra, nem embaixo, nem em cima nos céus, nem embaixo na terra. Jurai-me que vocês vão me preservar. Jurai-me agora que vocês vão ter misericórdia. Vocês precisam me garantir. Eu não estou duvidando desse Deus. E mais, eu pergunto a você, qual a segurança que Raabe poderia ter? Da onde ela tira essa esperança? Aonde ela deposita a sua esperança de que aqueles homens cumpririam aquilo que eles disseram? O que é que certificaria que as coisas iriam melhorar para Raabe? Pense um pouco, por favor. Qual é a segurança que essa mulher tem? Ela diz quem eu sou na história. Entram dois caras que eu não conheço. Eu sei de onde eles vêm. Qual a segurança que eles vão me preservar? Se ela tivesse um pouco de raciocínio, ela disse, ei, guardas, eles estão aqui. São só dois. Matem eles agora, só tem os dois. Essa mulher tem esperança, essa mulher tem fé. Essa mulher aposta alto. E a minha pergunta é, quanto você está disposto a apostar, no bom sentido? O quanto você está disposto a avançar em Deus, só pelo que você ouviu dele, só pelo que você conhece acerca dele, o quanto você está disposto a pisar e seguir adiante, a ponto de dizer, eu vou esconder vocês, deixar vocês irem embora, e eu tenho certeza que colocando um fio escarlate na janela, que colocando ali um cordão, a esperança do vermelho, ao esticar a corda, eu não vou ser morta. Ao verem aquele fio vermelho, eu tenho esperança que eu serei salvo. Pelo que eu conheço de Deus, pelo que eu ouvi de Deus, pelo que eu sei acerca dele. Vocês verão a Tikvá na minha janela. E aí eu fiquei perguntando a mim mesmo. Primeiro, o que é que tem sido ouvido na sua casa? Quais são as conversas que correm na sua casa? Porque vejam, Raabe se conversava de tudo lá. Aquela casa era a casa dos homens. Se ouvia de tudo ali. Palavrão, injúria, tudo. Mas o que Raabe guarda? A primeira lição. O que tem sido falado no seu quarto, na sua casa, na sua intimidade, no seu coração? De tudo que tem sido falado através das redes sociais, dos jornais, da televisão, das mídias, das conversas familiares, de tudo que tem sido falado e ouvido por você na sua casa. O que é que está ficando, sedimentando no seu coração? Raabe deixou claro que o que ela ouvia na casa dela, ela reteu uma coisa. Ela reteu a esperança de que há um Deus que está em movimento na terra. Há um Deus que livrou um povo oprimido. Há esperança porque Deus olhou para a gente como Israel, que estava sendo escravizado no Egito, e agora desbaratou os exércitos inimigos e está levando esse povo rumo à terra prometida. Eu e você estamos indo rumo a Canaã. Como nós temos retido a esperança, a palavra do Senhor. O que é que nós temos retido, guardado, salvado em nosso coração? Segunda pergunta que eu queria fazer a você. Quem entra na casa de Raabe são os mensageiros da esperança. Parece que ao entrar aqueles dois homens, eles vieram com uma palavra de esperança. Raabe olhava e não tinha para onde ir. Raabe estava lá. Minha sorte aqui é morrer velha, os homens já não me desejarem mais, e acabou a vida aí. Quando você entra nas casas, o seu trabalho, quando você vai a visitas, quando você vai a uma confraria, qual é a mensagem que você tem levado?
Você tem sido um mensageiro de esperança. Onde, quando você chega nos lugares, as pessoas fazem, graças a Deus ele chegou. Filha, prepara aí, filho, ouça o que esse homem, ouça o que esse irmão, que essa irmã tem a dizer. Porque eles têm uma mensagem de esperança. Eles vão falar coisas boas. Porque esses homens trazem a destruição, é verdade. Mas eles dizem assim, há algo para a gente se agarrar. Há algo que a gente pode abraçar. É o tikvar, é o cordão vermelho. É o sangue do cordeiro. O mesmo sangue que lá no Egito os israelitas colocavam nas portas e a morte não entrava. Nesse período em que a gente está vivendo de turbulência política, o que é que nós temos ouvido e qual é a mensagem de esperança que temos levado? É uma mensagem de dizer, ele não ganhou agora, se o A não ganhasse, o B não ganhasse, acabou, a igreja vai morrer, e agora vão perseguir, os crentes vão ser... essa é a mensagem. Pois há uma mensagem, há um cordão vermelho de esperança, há o sangue do Cordeiro, em nossas vidas, há uma mensagem de esperança, porque eu e você somos os mensageiros da esperança. Pelo amor de Deus, o que é isso que está acontecendo? Há uma mensagem de esperança. Há os mensageiros da ironia, com risadinhas fáceis. Isso aí não vai dar nada. Há os mensageiros da desesperança. Está ruim, vai ficar pior. Há os mensageiros da lamentação. Há os mensageiros da lamúria. Há os mensageiros do que não vai dar certo. Há os mensageiros que vão te trazer mais agonia. Ele entra em casa. Você diz, meu Deus, justo agora. Eu e você somos os mensageiros da esperança, não somos ingênuos. Não somos ingênuos. Mas o fio escarlate está em nossas mãos. O fio escarlate, o sangue, Deus já nos deu. E não só nós. Veja que mulher essa Raabe. Quanto mais eu meditava, mais... Ela poderia ter salvado sozinha. E dito, tá bom, eu vou ficar na minha casa sozinha. Mas ela diz, eu não vou ficar sozinho. Tem meus irmãos, tem minhas irmãs, tem minha mãe, tem meu pai. Nós não vamos ficar sozinhos. Imagina um diálogo aqui, eu vou tentar trazer um diálogo de Raabe com seus pais. Provavelmente o relacionamento não era bom entre eles. Mas você imagina Raabe correndo até a casa do pai, bateu a porta, o pai olhou pelo olho mágico, chamou a mãe e disse, é tua filha. Aquela que envergonhou a nossa casa, aquela que é falada no meio de toda a rua, e Raabe batendo, abre a porta, abre a porta, abre a porta, pai, mãe. E o pai diz, vai abrir você, fala para a mãe. A mãe diz, mas é nossa filha. Vai ver que é dinheiro emprestado, vai ver alguém que quer matar essa mulher aí. Também aprontou mais uma. O que você quer? E ela fala, pai, você tem que correr, a destruição está chegando. Nós temos sido maus para com Deus. Não temos tido Deus em nossa vida. O juízo está chegando sobre a terra, pai, se apressa. Pai, o senhor tem que vir comigo para casa, pai. Pai, arruma as coisas rapidinho, pega a mãe, pega os filhos, vamos tudo para casa. O pai olha para ela e diz assim, é você que vai me falar de salvação? É você, filha, que está querendo pôr moral aqui? Você que tem sido vergonha para toda a família, é que vai me falar de salvação, de juízo? Justo você? Você não se enxerga, não? Mas vai me dizer que nessa casa onde você vende o seu corpo é que está a salvação? É isso, Raabe, que você está falando para mim? Que autoridade, que moral você tem para me falar de Cristo? Que autoridade, que moral você tem para falar para essas coisas? Raabe, de alguma forma, vence isso tudo. E diz, pai, eu vim aqui, me perdoa. Mas nós precisamos, isso aqui vai acabar, vai dar um problema geral aqui, pai.
O povo de Deus disse que o Deus deles está chegando. O povo de Deus disse que o Deus dele vai acabar com essa cidade toda. Jericó vai ser destruído, o juízo chegou. A Bíblia não fala se o pai aceitou aquela palavra, se a mãe aceitou, se os irmãos debocharam, se abriram a porta, se reuniram. Mas havia uma convicção e uma certeza no coração daquela mulher. Que ela disse: vocês têm que me prometer, eu não vou deixar minha família. Eu não vou deixar minha família. Qual é a certeza, Raabe, de que nós seremos salvos? Há um cordão de esperança vermelho na janela, simbolizando o sangue de Cristo. Talvez ela não entendesse o que é aquele sangue vermelho, mas hoje eu e você entendemos o que significa o cordão vermelho na janela. E aí vai mais uma pergunta. O cordão vermelho, todos aqueles que passarem de frente à sua casa, ou passarem pela porta do seu coração, eles encontrarão o fio de esperança vermelho esticado na porta do seu coração. Quando os homens e mulheres quiserem entrar um pouco mais, adentrarem ao seu coração, eles encontrarão esse cordão de esperança vermelho dentro de você, na porta do seu coração, dizendo: há esperança, há esperança. E eu quero terminar com Jeremias 31, 17. Por isso, aparece pela segunda vez, por isso há esperança, por isso há tikvah para o seu futuro, diz o Senhor, e seus filhos voltarão para casa. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua casa. Agora, meu irmão, minha irmã, e eu termino. Simples assim. Simples assim. Você vai ouvir falar, e a partir do momento que você ouvir falar dessa esperança, de que a morte não chegará à tua casa, ainda que o juízo de Deus venha, porque você tem a esperança de Cristo em seu coração, porque você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. O cordão vermelho da graça e da esperança em Jesus está nas suas mãos. Você vai ouvir e vai continuar, ou vai ouvir e tomar uma posição? Pastor, se eu soubesse da minha história. Eu fico imaginando Raabe, quantas histórias ela já ouviu. Alguns homens que abriram o coração e disseram para ela: Raabe, eu não tenho o que falar, eu vou falar com você. Me magoaram, me feriram, acabaram comigo, eu confiei no meu pai me passou a perna, eu tinha um sócio lá, eu na igreja tal, eu fiz e tal, e aí era um poço de lamúrias. Ela ouviu, mas o que ela guardou no coração foi uma mensagem de esperança. Você é um mensageiro da esperança. O cordão está aí no seu coração.